Comprar ou não comprar Cogna? Isso é uma pergunta que eu tenho feito a mim mesmo. Pergunta difícil de responder. Esse vídeo aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda de ações, mas uma análise que eu estou fazendo para ver se eu compro ou não a Cogna. No final eu vou dizer se qual é o meu veredito. Então vamos analisar aqui o lucro líquido da empresa, que é o que uma das coisas que mais me chamou a atenção no momento atual da empresa. O assunto mais polêmico talvez. Então a gente vai aqui ver que o lucro ele vai tendo um ascendente até chegar no terceiro trimestre de 2017, depois ele começa a cair, 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 até chegar a ter um prejuízo em 2020. Te lembra que 2020 teve a questão da quarentena, a questão do isolamento, enfim, das consequências do Covid, pegou em cheio a empresa. Mas a empresa já vinha de uma descendente e estava quase se afogando, e aí foi uma pedra em cima da empresa. Então a gente vê que teve uma descendente violenta aqui, né? Você vê aqui o tamanho das barras aqui, o tamanho que a lucratividade era antes, né? Não chega nem perto da maior lucratividade da empresa, e, e a gente vê um ascendente pesado aqui e uma recuperação aqui em 2021. Essa aqui é a análise do anualizado, agora vamos ver os trimestres isolados, para a gente dar um zoom a mais aqui e ver a situação da empresa atual. Então a gente tem aqui, né, a gente vê uma descendente nos resultados. No quarto trimestre de 2019, pelos trimestres isolados aqui, a gente já vê um resultado negativo. A gente vê um resultado negativo também aqui em 2020, uma descendente violenta, né, uma barra enorme aqui de prejuízo aqui no quarto trimestre de 2020, muito maior do que qualquer lucro, que anulou vários lucros para trás. E de repente aqui a gente começa a ensaiar uma recuperação em 2021, pequeno prejuízo, um pequeno prejuízo, um prejuízo já mais preocupante, né? Porque de repente a empresa poderia fazer esse mesmo movimento aqui de 2020, o que não foi confirmado. Agora a gente teve uma pequena lucratividade no quarto trimestre de 2021. Eis o motivo que a ação disparou no dia subsequente da divulgação do balanço. Vamos ver aqui, vou colocar aqui o Aqui a gente tem os resultados isolados, né? A gente tem aqui em 2019, você vê que a gente tinha lucro, o lucro foi caindo, né, até o terceiro trimestre de 2019, depois só prejuízo, 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 prejuízo crescentes e preocupantes, né, até chegar aqui o maior prejuízo de 4 bilhões no quarto trimestre de 2021. Vou tentar aqui, então a gente sai uma recuperação aqui, deu um prejuízo menor no primeiro trimestre de 2021, no segundo trimestre de 2021 um prejuízo grande, um prejuízo maior já, mais preocupante no terceiro trimestre de 2021 e finalmente no quarto trimestre de 2021 é um resultado com lucro. Então a gente vem aqui de 8 trimestres de resultado negativo, um trimestre de resultado péssimo, extremamente preocupante, né? A gente vinha de uma descendente aqui em 2020 e agora a empresa ensaia uma recuperação. Será que a empresa vai se recuperar? Será que daqui a empresa vai voltar a ter a lucratividade ou vai voltar a decepcionar? Vamos ver, pode ser um momento chave de comprar a ação, né? Uma vez que a empresa está muito descontada, e o momento da virada da empresa. Vamos ver as cenas do próximo capítulo se vai ser agora ou não. De qualquer forma, a empresa já está muito descontada por causa desses resultados. Então a gente vai ver aqui a receita líquida, a gente estava falando sobre o lucro, né? Então a gente vai ver uma ascendente aqui de 2012, a gente vai ter até 2020, né? E depois uma queda, né? Consequência da quarentena, né? A receita estava crescendo e agora uma recuperada, um alento aqui. De repente a empresa pode fazer esse movimento aqui subir e deixar esse passado negro aqui para trás, né? Não estava bem aqui, né? Poderia continuar esse movimento e ficar cada vez mais preocupante. A gente está aqui na receita líquida anualizada, vamos aqui dar um zoom e ver trimestre a trimestre, que a gente tem uma ideia melhor
do time atual, né? Por que que a empresa pode estar se recuperando agora? Então a gente vê aqui uma descendente na receita, aqui ensaia uma recuperação, é frustrado aqui, de repente a gente vê uma barra aqui mais interessante na receita líquida. Então a gente vai ver aqui recuperar aqui a níveis do começo de 2020, lembrando que esse trimestre aqui, ele maior parte desse trimestre aqui foi fora do período maior do Covid, né? Que se termina esse resultado termina em 31/3, então pegou de 1º de janeiro até 31/3 de 2020 e o Covid mesmo pegou mesmo aqui no Brasil em março de 2020. Então esse resultado aqui foi pouco impactado pelas consequências do Covid, mas a gente vê aqui uma descendente, né? Agora realmente aqui a empresa pegou em cheio nas receitas em 2020, uma tentativa de recuperação e agora a gente tem um resultado que, quem sabe, pode ser o prelúdio aí de uma recuperação da empresa. Vamos ver. Vamos continuar aqui. Então a gente vai ver aqui em 2019 como que era a lucratividade. A empresa antes ainda do Covid já vinha numa espiral descendente, né? Então a gente vai ver aqui no primeiro trimestre de 2019 250 milhões, esse resultado aqui está cortado 3 zeros aqui, né? Então 250 milhões de lucro. Em 2019, ainda no segundo trimestre, 139 milhões. Então a gente vai ver que no terceiro trimestre já caiu para 20 milhões. E aí no quarto trimestre de 2019, antes ainda dos efeitos da Covid aqui no Brasil, né, pelo menos o impacto no mercado, a gente vai ter aqui um resultado já negativo, né? Então a gente vê aqui o primeiro trimestre de 2020 não é um prejuízo tão grande, mas aqui a partir daqui do segundo trimestre de 2020 um prejuízo enorme também, né? Ainda que triplicou praticamente aqui o prejuízo e depois mais que triplicou aqui de novo, né? Então assim, vem uma espiral aqui de 4 bilhões de prejuízo extremamente preocupante. Então a gente ensaia aqui uma recuperação, diminui e reduz o prejuízo no primeiro trimestre de 2021. Segundo trimestre já mais um balde de geografia aqui, mas vai se mantendo aqui segundo trimestre de 2021. Está no prejuízo, mas no prejuízo controlável, um prejuízo um pouco maior no terceiro trimestre de 2021 e finalmente um lucro no quarto trimestre de 2021. Quem sabe ali no primeiro trimestre de 2022 a gente possa repetir o lucro e ensaiar uma recuperação da empresa. Então a gente teve o resultado do quarto trimestre de 2021, que teve lucro no dia 24/3, e é o primeiro lucro após 8 trimestres seguidos de prejuízo, né? Como a gente vê aqui. Desde o quarto trimestre de 2019, ainda antes dos efeitos da Covid, a empresa vinha dando prejuízo. Subsequentes, constantes e até um período aqui crescentes e muito preocupantes. Então, logo após, no dia 25, ela lançou o balanço do quarto trimestre de 2021, no dia 24/3 de 2022, e na sequência, no dia 25, a empresa teve uma alta de 19%. O fechamento do dia 24/11, né, a empresa divulgou depois do fechamento do mercado, então ela tinha fechado a 2,71 e no pregão seguinte ela fechou a 2,72 com alta de 19%, uma alta surpreendente, mas já era de se esperar porque são 8 trimestres de prejuízo, a empresa já estava com a cotação extremamente prejudicada, a cotação da empresa estava no preço lá embaixo e aí ensaiou uma recuperação aí em um dia só de 19%. Vamos continuar aqui. É uma coisa que me chama a atenção. Já antes desse resultado de lucro, a empresa já estava se comprando, vamos dizer assim, né? Um programa de recompra de ações. A companhia aí no dia 10/2 já lançando o programa de recompra de ações. Então a companhia já se adiantando de repente numa recuperação, né? Vamos ver agora se ela vai se recuperar de vez, mas a própria empresa já está comprando as ações dela. Quando
esse programa foi lançado, a cotação estava 2,42, né? Então estava mais baixo do que a cotação atual. E o valor patrimonial da ação, o que me chama bastante atenção, botei aqui em letras enormes, né? É 6,78. E a empresa, no momento desse vídeo, ela está sendo negociada a 40% do valor patrimonial. Então, se ela fosse negociada a 100% do valor patrimonial, o que já é uma barganha na bolsa, para uma empresa que está bem, né? A Cogna está com dificuldade, ela poderia ser negociada ali sem estar cara a 10, 12 reais. Então, me chama muita atenção o valor que ela está sendo negociada com esse desconto todo pelos prejuízos que vem tendo, mas se altera esses resultados, ela pode entrar numa ascendente, assim eu imagino, e recuperar bastante dessa cotação. Outro fato relevante, ainda anterior ao programa de recompra de ações, que o Fundo Alaska já vinha comprando e aumentou sua participação e hoje tem 15% da ação. Quem não conhece o Fundo Alaska, é, ele é um dos os fundadores do fundo, é o Luiz Alves Pais, que comprou boa parte da Magalu antes dela disparar, né? Então ele passou um bom tempo ali, muito antes da Magalu deu uma série de altas, né? Hoje ela teve umas quedas, mas é um período de valorização enorme e anterior a essa valorização enorme da Magazine Luiza, o Fundo Alaska estava lá comprando. E hoje ele está comprando Cogna. Não quer dizer nada, né? Não quer dizer que todas as ações que o Fundo Alaska compra vão se valorizar, até porque o Fundo Alaska está se desvalorizando bastante nesse último momento, mas é uma informação importante que foi o fundo que comprou boa parte da Magalu antes da Magalu disparar. E isso aí é uma coisa para se deixar, para ligar o alerta, para ligar as antenas. Do mesmo jeito que a gente teve aqui o programa de recompra das ações, a gente tem o Fundo Alaska aí se adiantando também para